A Bíblia é um livro incrível que contém muitas histórias interessantes e cheias de coisas fantásticas, mas que realmente aconteceram. Porém, mesmo com tantas coisas, diversos mistérios sobre eventos bíblicos continuam de pé e ainda não têm uma resposta definitiva, estando abertos a diversas interpretações e estudos. Então hoje falaremos sobre alguns deles. Assista até o final. Todos nós sabemos que Adão e Eva foram os primeiros humanos da Terra, criados diretamente por Deus para darem origem à humanidade, e depois de serem expulsos do Jardim do Éden, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O problema é que, por inveja e raiva de a oferta de seu irmão ter sido aceita pelo Senhor, e a dele não, Caim o mata e foge para longe. E depois é dito que ele se casou e teve filhos. O problema é, quem seria essa mulher? Sendo que naquele momento só haveria no planeta ele e seus pais, pelo que a Bíblia diz. A resposta mais aceita e provável é que Caim tenha se casado com alguma de suas irmãs, que a Bíblia não menciona diretamente, mas fala que Adão viveu 930 anos e teve filhos e filhas. Assim, elas seriam as suas únicas opções. A Arca da Aliança era um objeto muito importante construído por ordem de Deus na época de Moisés, representando a presença direta do Senhor. E ela era um baú de madeira coberta com ouro, que guardava as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão que floresceu e um pote de maná, o alimento milagroso que caía do céu para sustentar os hebreus no deserto. E ela esteve presente por muitos momentos na Bíblia, vários livros. Nas guerras, os israelitas a levavam como símbolo da proteção divina, e era tão sagrada a ponto de pessoas que tocaram ou olharam em seu interior morreram, embora não fosse um amuleto da sorte, já que algumas vezes em que o povo não estava nos caminhos de Deus, eles perderam guerras mesmo com ela estando presente. Só que um dia, muitos séculos depois da sua construção, é mostrado em 2 Reis que, após os israelitas estarem desagradando muito a Deus, o Império Babilônico de Nabucodonosor invade a capital Jerusalém, leva o povo como prisioneiro e incendeia toda a cidade. E este foi o último registro dela. E a partir daí ninguém sabe o que aconteceu. Talvez ela tenha sido destruída nos incêndios, já que a presença do Senhor não estava mais ali. Ou então tenha sido roubada e destruída posteriormente com o tempo. Ou então resistiu e continua por aí até os dias de hoje, em segredo ou talvez nunca encontrada por mais ninguém. O livro de Êxodo tem como história principal a saída dos hebreus da escravidão no Egito. E após Moisés, um dos personagens mais marcantes é o faraó, o responsável por não querer libertar o povo de Deus e entrar em vários conflitos com eles, o que acabou causando as 10 pragas terríveis em sua nação, finalizando com a morte de seu filho primogênito e herdeiro do trono. E assim ele libertou seus escravos. Porém, depois disso, ele ainda tentou capturar o povo de novo, mas teve seus planos frustrados após a travessia no Mar Vermelho. Só que a questão que fica é quem era ele, pois o seu nome não é citado. Nem ao menos sabemos se ele morreu ou não afogado no mar. Porém, muitos atribuem o personagem a Ramsés II, inclusive na famosa novela bíblica da Record, Os 10 Mandamentos. Porém, não há evidências concretas disso. E também há outros possíveis candidatos, mas nada confirmado até então. O Jardim do Éden é o local onde acontece a primeira história da Bíblia, sendo um paraíso perfeito, cheio de animais, plantas e frutos de todos os tipos, onde viviam inicialmente Adão e Eva até a sua desobediência e expulsão. Com isso, foram colocados querubins e uma espada de fogo para guardar a entrada e garantir que eles não entrassem no local, e depois nenhuma outra aparição dele. Na verdade, é até citado referências geográficas de onde ele estaria localizado, pois é dito o nome de 4 rios que o banhavam, sendo eles Tigre e Eufrates, que existem até hoje no Oriente Médio, e também Pison e Gion, que são citados outras vezes na Bíblia, mas hoje em dia são desconhecidos, mas que, por algumas outras descrições, ficariam naquelas regiões próximas, e talvez existam até hoje com outros nomes. Ou seja, o jardim ficaria provavelmente entre o Oriente Médio e partes superiores da África. Porém, ninguém sabe aonde ele foi parar ou o que aconteceu com ele. Todos conhecemos a história da Torre de Babel, onde as pessoas de uma cidade, após o dilúvio, buscaram construir uma torre muito alta de uma forma que desafiava a Deus. Então, o Criador fez com que, no meio da obra, o povo começasse a falar em línguas diferentes um dos outros.
Assim, não conseguiram terminar a torre, se espalharam pelo mundo e então surgiram os vários idiomas que temos hoje. Mas aí fica a questão: o que é que eles falavam antes disso? Que língua era falada nesses mais de 1000 anos, desde Adão até a Torre de Babel? O termo é conhecido como linguagem adâmica e seria o idioma original do mundo, com o qual Adão conversava com Deus, deu nome aos animais e por aí vai até a confusão, já que todos ali partiram de um só casal. Obviamente, a língua foi passando de geração em geração, mas ainda assim, não dá para saber o que era essa língua. É alguma que ainda existe hoje? Ela foi apagada após a separação de línguas? Ela continuou sendo falada, mas deixou de existir com o tempo? Ninguém sabe. E é com essa informação que terminamos o vídeo. Deus te abençoe e tchau!